Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos continuar com a nossa apostila de História. Vamos abrir lá na página 14 e vamos resolver o capítulo 2. Como o capítulo 2 e o capítulo 3 eles estão ligados um ao outro, hoje então vamos concluir o capítulo 2 e 3 de História, tá bom? Então, iniciando o capítulo 2, vamos falar sobre a busca pelas liberdades. Então, lembram que lá no capítulo 1 nós estudamos o quê? A vinda da família portuguesa para o Brasil, certo? E hoje vamos continuar falando sobre a busca pela liberdade. Ao retornarem da exposição, as crianças pediram ao avô Orlando que continuasse falando das transformações pelas quais o Brasil passou entre o século XIX e o século XX. Vovô, o que esta imagem representa? Então, ali tem uma imagem, né, de uma guerra. Então, ele disse, Independência ou Morte, de Pedro Américo, 1888. Você já viu em outro lugar a imagem que o senhor Orlando mostrou aos netos? Sim ou não? O avô contou aos netos que a imagem representa um evento da nossa história, a independência do Brasil de Portugal. Ele explicou que as transformações ocorridas no país, com a transferência da família real portuguesa como terras americanas, criadas condições para que a população do país desejasse a liberdade. Quando a família real voltou a Portugal em 1821, surgiu a possibilidade de que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Diante disso, as elites brasileiras articularam-se com o filho do rei, Dom Pedro, para que ele assumisse o governo do país e o libertasse do poder de Portugal. Assim, depois de um longo processo, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Com a independência, a população do país começava a pensar no futuro da nação. Então, conforme nós estudamos já, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil ele se tornou independente. Na página 15 vai falar sobre a luta pela liberdade contra a escravidão. O avô Orlando contou que o país, após a conquista da independência de Portugal, manteve a escravização. O Brasil era uma nação dependente do uso da mão de obra dos escravizados e não havia intenção, por parte das elites agrárias, de acabar com o escravismo. O tráfico negreiro supria a necessidade constante da mão de obra. Mas, vovô, por que os negros lutavam pela sua liberdade se a sociedade não queria o fim desse tipo de trabalho? Foi um longo caminho que contou com a participação de muitas pessoas. Então, depois de um longo tempo, a elite política do país, ela começou a pensar numa modernização na sociedade brasileira. Para isso, a abolição da escravidão foi algo que precisava ser resolvido. Então, as principais nações europeias, como a Inglaterra e a França, eram o modelo de sociedade que políticos e intelectuais brasileiros buscavam para transformar a realidade do Brasil. Então, nos dias atuais, você acredita que a sociedade brasileira busca se espelhar na sociedade de um outro país? Além de uma influência para o Brasil, a Inglaterra, um dos primeiros países a reconhecer a sua independência, apunhava-se a escravidão no resto do mundo. Passou a pressionar o país a fim do sistema da escravidão. Então, ali na página 16, vai ter vamos buscar cumprir todos os acordos e leis contra a escravidão? Então, ali vai ter uma linha do tempo, desde 1826 até 1850, certo?
Ao ler os textos no esquema apresentado pelo Sr. Orlando, como você percebeu a relação entre a Inglaterra e o Brasil no fim do tráfico negreiro? Então, vocês vão fazer a leitura desses 4 períodos e vão responder. Na página 17 vai falar sobre as pressões internas no Brasil para o fim da escravidão. Então, o avô explicou às crianças que durante todo esse período que existiu a escravidão, os africanos, eles eram escravizados e de diversas vezes contra os abusos e aos seus senhores, porque cada um pertencia a um quilombo que pertenciam a um senhor, certo? Então, os escravizados exigiam a dominação por meio de lutas, de fugas, com a manutenção de suas culturas tradicionais e por meio de sabotagens na produção do açúcar. Os quilombos foram uma consequência dessa resistência. Então, de que maneira os quilombos representavam uma forma de resistência dos africanos e seus descendentes escravizados? Na página 18, vai falar um pouco sobre 2 leis. Depois de 1850, a luta dos escravizados, as ações dos movimentos abolicionistas e as pressões externas levaram o país a criar leis como a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. Então, o que significa cada lei? A Lei do Ventre Livre, ela significa que ela determinou que as crianças nascidas de mães escravizadas a partir daquela data estariam livres. Então, a Lei do Ventre Livre. A criança nasceu, ela estava livre, ela não se tornaria uma escrava. E a Lei dos Sexagenários determinou que os escravizados com mais de 65 anos seriam libertados. Então, fez 65 anos, tchau, escravidão. Tá bom? Lá na página 20 vai falar um pouco sobre após a abolição. Peço para que vocês façam a leitura. Página 21 vamos pular. Página 22 e 23 vai ter o nosso exercitando. Na nossa página 24 vai falar um pouco sobre os novos habitantes do Brasil. O avô Orlando explicou que a fotografia mostra o desembarque de estrangeiros que vieram para o Brasil. Então, observem ali um trem e várias pessoas desembarcando. Então, na página 24 vai ter duas perguntas. Na página 25 vai falar sobre a chegada de imigrantes ao Brasil no século XIX. Na época em que foram aprovadas as primeiras leis contra o tráfico negreiros, o Brasil se tornava um grande produtor de café, sobretudo na região sudeste. Nessa época, diversos países europeus enfrentavam dificuldades por muitos habitantes desses lugares. Então, essas pessoas que estavam tendo dificuldades acabaram vindo para o Brasil, certo? Para trabalhar aonde? Nas plantações de café. Na página 26, vai falar sobre a formação das colônias, certo? Na página 28, vamos pular. Página 29, vamos pular. Página 30 e página 31 vai ter o nosso exercitando. Vamos abrir a nossa apostila lá na página 7, caderno de atividades, e vamos responder a página 7, 8, 9 e 10. E por hoje é só.